Bom dia, amada igreja, graça e paz. Mais uma nossa aula da Escola Dominical. E hoje nós vamos tratar do Antigo Testamento, ainda no Antigo Testamento, a parte dos livros históricos e os livros poéticos. Próxima aula estaremos estudando os livros proféticos. Desculpa, letrinha miúda, quando chegar aqui eu vou dar uma ampliadinha na tela. Não se preocupe, irmão, irmã, não se preocupe. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, este momento, que podemos, Senhor, falar a Tua palavra, que podemos, Senhor, estudar um pouquinho mais. Abrasa os nossos corações, Senhor, abre as nossas mentes, faça com que, Senhor, a Tua palavra penetre no fundo da nossa alma, até a medula dos ossos, e nos mova, Senhor, e nos mova para aquilo que Tu desejas, Senhor, que a nossa igreja faça, Pai. É o que te pedimos, em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Para a nossa abertura, vamos ler em Provérbios 3, versículos de 1 e 2. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É isso que a palavra nos traz, irmãos. Paz, vida e paz. Estudando um pouquinho mais, os livros históricos que nosso irmão Ander explicou muito bem, a parte mais intrincada da história, eu vou dar um resumo para que eles servem, o que eles serviram. O período universal é o período antes de Israel, que vai de Gênesis de 1 a Gênesis 11. O período patriarcal já começa em Gênesis 12 até Gênesis 50, quando Deus escolhe Abraão, Abrão, ele é Abrão, depois ele passa a ser Abraão e a sua esposa Sarai, depois ela passa a ser Sara, para, a partir deles, formar uma grande nação, que será exemplo para todos os povos da terra. Uma nação que tem o fim, a finalidade profética e a finalidade de trazer o povo, todos os povos ao Senhor. Porque Deus, Ele quer reatar conosco, Ele quer andar no nosso meio, Ele quer que nós andemos com Ele. Então, a formação do povo de Israel, que vai de Êxodos 1 até Samuel 7, 1 Samuel 7. Esta formação do povo de Israel em Êxodos vai mostrar como vai se formar a nação. O que é uma nação? Nação é diferente de uma parte geográfica, a uma população. Eles têm costumes, ideais, ética e moral e religião comuns. Então, o povo brasileiro ele pode ser uma nação, por quê? Porque ele tem uma cultura, um ideal comum a todo lugar, seja no Nordeste, seja no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Nós temos uma língua comum, temos uma religião, que é cristã, e temos também as leis que nós conhecemos. Então, gente, isto forma uma nação. E que Deus faz? 40 anos no deserto para forjar uma nação. Então, aqui nós vamos ter a formação da nação do povo de Israel. Monarquia unida, de 1 Samuel 8 até 1 Reis. Depois a monarquia dividida, 1 Reis 12, a 2 Crônicas 35, período do exílio, o cativeiro, 2 Crônicas 36 e período pós-exílico, Esdras, Neemias e Esther. O que traz isso para nós? O que interessa saber essa história? Eu já ouvi falar que a Bíblia é um conto de fadas para adultos. Fiquei louca da vida. Mas por quê? Eles falam isso. Isso daqui, gente, norteador. São as bases da nossa fé. Da onde veio. Se nós não sabemos de onde veio, nós não vamos saber para onde vai. Então, aqui nós temos toda a trajetória. Nós somos a única religião no mundo todo, em que Deus fala com o homem e quer resgatar a sua criação. As outras religiões, as outras culturas, os outros povos
Sempre o homem buscando a Deus, buscando o sobrenatural. Aqui é o sobrenatural, Deus tentando resgatar a sua criação, nós. Então aqui nós temos todo o período da formação deste povo escolhido e a promessa do Senhor. Esses livros poéticos. Livros poéticos, eu vou dar uma ampliadinha aqui na tela. Livros poéticos. Livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó, o que o livro de Jó nos traz? Aquele sofrimento de Jó, perdeu tudo. O livro de Jó, ele já começa falando o que é, quem é Jó. Jó é um homem justo. Mas por que aconteceram todas aquelas coisas? Por que Deus judiou tanto de Jó? Brincou, como já ouvi falar, com a vida de Jó. Deus não brinca, gente. Deus prova. Deus provou o seu servo. E na época não se entendia, mas hoje a gente pode entender. Porque a gente passa por algumas provações, passa por alguns sofrimentos. E às vezes esses sofrimentos não são culpa nossa. Nós estamos sob o pecado de outras pessoas também. Governantes, políticos, vizinhos, parentes. Então, algumas coisas acontecem, patrões, empregados. Então, alguma coisa que eles possam fazer errado, nós podemos sofrer. O pecado às vezes cai sobre nós. Então, nós temos que saber confiar no Senhor, que Ele vai nos livrar e confiar plenamente nele. É o que acontece aqui. Soberania de Deus e levar o fiel a reagir corretamente ao sofrimento imerecido. Ou seja, apesar de Jó não merecer, ele ficou firme na fé. Ele contestou Deus, perguntando por quê? Por quê? E Deus mostra para ele que ele venceu a batalha. Ele venceu. E deu em dobro para ele tudo que ele passou. Esta é a nossa aprovação. Esta é a nossa certeza que mesmo no deserto mais terrível, mesmo no vale da sombra da morte, Deus está conosco, porque nosso coração confia plenamente nele. Esta é a mensagem de Jó. Salmos, o Saltério, ele está dividido em 5 partes ou 5 livros. O primeiro livro vai de 1 Salmos a Salmo 41, segundo livro de Salmo 42 até 72, de 73, o terceiro livro de 73 a 89, e do Salmo 90, o quarto livro do Salmo 90 ao 106, e o quinto livro do Salmo 107 até o 150. O que nós temos? Nós temos o Salmo 1 e 2, que é uma introdução de como nós devemos agir. O que é que Deus espera do justo? Que nós não entremos, nós não... Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és, né? Que nós não andemos na companhia de gente ímpia. Que nós sejamos exemplo do Senhor. Aqui nós temos o Salmo 10, que é a continuação do 9. A Bíblia Católica aqui coloca os dois juntos, então nós vamos ter uma diferença. E depois no Salmo 146, 146 e 47, que a Bíblia Católica divide também. Então nós temos uma defasagem aqui na Bíblia Católica. Mas aqui do Salmo 42 ao 49 são os salmos dos filhos de Coré, e finaliza com os salmos de Davi. De 73 a 89, são 17 salmos de Asaf. São os lamentos comunitários. Tem os lamentos pessoais de Davi e tem os lamentos comunitários, que fala da tristeza do povo. Do Salmo 90 ao 106, são 17 salmos que declaram a realeza de Deus. Salmo 93 e Salmo 95 a 99. E termina com hinos de louvor. Salmos do 107 ao 150 é o maior dos 5 livros, com 44 salmos. Aqui está incluído também o Salmo 119, né? E outros salmos de Davi, o 108, 110
e os 138 e 145, que são os lamentos, 120 a 184. E termina com os 5 salmos de aleluia. Deus permite que nós nos lamentemos com ele. Às vezes a gente acha que tem que ficar sempre sorrindo, sempre sorrindo. Quando Jesus fala, entra no teu quarto e fala com o Senhor que te vê em segredo, tranca a porta e fala com o Senhor, é o momento da gente se lamentar. Davi se lamentava. Asaf falou da tristeza do povo, uma tristeza comunitária, todo mundo estava sofrendo, o povo estava sofrendo. E nós temos essa liberdade. Deus quer que nós falemos com ele, abramos os nossos corações e falemos com ele. E às vezes a gente brinca de contente. Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Nem com Deus a gente abre o coração. E aí que dão os problemas de ansiedade, tristeza. Porque a gente tem que falar com alguém. E quem é melhor do que Deus pra gente falar? Não é verdade? Deus está aí. A Bíblia, ela nos mostra o quanto Deus nos ama e nos quer ao lado dele. E o que a gente faz? A gente tenta resolver sozinho. Se nós vamos ver aqui em Provérbios e também em Eclesiastes. Nossa, Eclesiastes, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Nós vamos chegar lá. Aqui, deixa eu ver se eu amplio um pouquinho mais a tela. Vamos ver, irmãos. Vamos ver se a gente consegue ampliar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de provérbios, a gente lembra de ditos populares, né? Isto era popular na época. Então, o que nós temos? Provérbios também está dividido em 5 livros. A importância da sabedoria, que vai de Provérbios 1 a Provérbios 9, Provérbios de Salomão, de Provérbios 10 a 22, versículo 16, Palavra dos Sábios, que são aqueles provérbios comuns, de 22, versículo 17 até capítulo 24, versículo 34, e mais Provérbios de Salomão, do capítulo 25 até o capítulo 29. E aí depois nós temos as palavras do rei Agur e de Lemel, de Provérbios 30 a 31. Qual o sentido de provérbios, meus irmãos? Qual o sentido de provérbios? Os provérbios, eles são ditos populares. Eles nos ensinam a sabedoria que é passada de geração a geração. A sabedoria que é passada do conhecimento dos mais velhos para os mais jovens. E a gente vê que toda sabedoria, ela provém do Senhor. De nós estarmos firmes, calcados no Senhor. Por que hoje em dia querem destruir a igreja e querem destruir a família? Porque são as bases. São as bases de uma sociedade perfeita. É uma sociedade perfeita. Porque aqui nós temos normas morais, normas éticas, normas comportamentais. E quando falam pra gente, você tem que ser feliz, fazer o que o seu coração quer. Caramba, meu! Os salmos falam, o coração do homem é falho. Aqui na Bíblia nos fala, os profetas também falam, o coração do homem é falho. No livro de Juízes, quando ficou aquele período sem juiz nenhum, depois que Josué morre, está escrito lá, que cada um fazia conforme o seu coração. Então, vocês imaginem a bagunça que estava. Se cada um faz conforme o que dá na telha, conforme o coração manda, gente, isso daí estava a casa da mãe Joana, estava uma bagunça total. Porque a gente tem que ter normas, tem que ter regras. A minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Eu posso fazer o que eu quero desde que eu assuma as consequências. Então, não é assim. Ele fala, eu tenho que ser feliz. Tá, e qual é o preço dessa felicidade? Não, hoje em dia não tem preço. Então, eu estava conversando com meu marido esses dias. 2000 anos a gente falando de Jesus. 2000 anos o cristianismo batendo na porta de cada um. Aí vem um sujeitinho no século XIX, chamado Nietzsche. Um sujeito doente, que queria dormir com a própria irmã,
fala que você não tem que se autodominar, porque quem se autodomina é um fraco, você tem que dar vazão aos instintos do seu coração. Era o que todo mundo queria ouvir. Olha aí, a bagunça. É complicado, gente. As pessoas gostam daquilo que cai bem no ouvido delas. Por isso que muitos pastores têm que fazer o sermão, falando doçuras. Quando se fala do reino, se fala de salvação, se fala de mudança de comportamento, aí a gente escuta, não, isso não é bem assim. Mudou, o tipo de sermão mudou. Se mudou o tipo de sermão, minha gente, tem alguma coisa errada. Seja a tua palavra se ensina ou não, nós vimos na aula passada. Seja a tua palavra se ensina ou não. Se nós estamos relativizando isso aqui, significa que nosso Deus é relativo e significa que nós não temos Deus. É o reino de Deus sem o rei. E não existe reino sem rei. Porque ou nós estamos com Deus ou não estamos sozinhos. Ou estamos com o outro. E quem é este outro? Deixar para os irmãos pensarem, quem é o outro? Se você não está com Deus, se você não gosta de um sermão que pegue no teu pé, que te chacoalhe, John Wesley, ele dizia que se o sermão não fizer queimar o coração do homem, queime o sermão. Tem que queimar esse sermão e jogar fora. Tem que fazer um sermão que chacoalhe a pessoa. Por que ele não pôde pregar nas igrejas? Ele teve que dizer que o mundo era a sua paróquia. Porque ele chegava e falava, enfiava o dedo na cara de todo mundo e dizia, olha, você é tão pecador como aquele cara que está caindo na rua. Minha senhora, esposa do deputado, a senhora, esposa não é deputado ali, né? Seria da Câmara dos Comuns ou da Câmara dos Lordes, minha senhora, da esposa de um lorde da Câmara dos Lordes, a senhora é tão pecadora como aquela bêbada que está caída na rua. Ei! Puseram o homem para correr, mas ele não esmoreceu. Por quê? Porque é verdade. O fato de irmos na igreja ou irmos à igreja não santifica ninguém. O que santifica a gente é estarmos com isto no nosso coração, vivermos realmente a palavra. Por isso, então, nós temos esses provérbios de sabedoria, que estão divididos em sapienciais, provérbios de Salomão, e aqui nós vamos ter do rei Agur e Lemel, que fala da mulher virtuosa. E o pessoal diz, né? A mulher virtuosa, mas a mulher era tão achacada naquela época. Tá, mas ele fala que a mulher fazia o tecido e vendia. Se a mulher não pode sair na rua, se a mulher não sabe ler e escrever, como é que ela vende? Que você precisa saber fazer conta. A gente pega nestas pinçadas. Não era tão assim. Não era tão assim mesmo. Nossa ótica, a gente tem o costume de olhar as sociedades pelos nossos olhos, de hoje, com óculos do século XXI. Vamos olhar as sociedades dentro do óculos da época. É difícil. Se a gente não sabe o contexto histórico, que o nosso irmão Ander passou muito bem, se nós não tivermos esse entendimento histórico, nós não vamos entender algumas coisas. Nós vamos ficar assim, Aí a gente aceita o National Geographic, a gente aceita o History falando um monte de besteira da Bíblia. Bíblia secreta. Gente, aqui não tem nada de secreto. Aqui tá tudo esclarecido direto. É o preto no branco. É a letrinha preta no livrinho branco, no papelzinho branco. Tem que ler, compreender. A gente só compreende na base da pesquisa. Eclesiastes. Eclesiastes, o pessoal diz que é um livro pessimista. Mas não é. Não é. Ele fala a realidade nossa. Ele fala da vaidade, do acúmulo dos bens, do acúmulo de coisas. Nós somos efêmeros, nós vamos passar, nós vamos partir. Para que tudo isso? Nós temos que viver bem? Temos que viver bem. Mas nós temos que pensar no como viver. Como estamos vivendo?
Estamos vivendo que toda a alegria vem do Senhor. Eclesiastes é o rolo lido na festa dos tabernáculos. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Agora vocês não vão me ver. E eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver se coloca um pouquinho aqui. Vamos lá. Eclesiastes, ele é um livro, um dos rolos lidos no tabernáculo, no período do tabernáculo, olha lá. Nas festas do tabernáculo. Aqui, ó. Eclesiastes, rolo lido na festa dos tabernáculos pelos judeus. Ele coloca os limites humanos, a ansiedade, a alegria de viver. Deixa eu puxar aqui de novo. Ansiedade, alegria de viver. Alegria de viver. Tudo isto que vem do Senhor. Tudo isso vem de Deus. Então, não adianta a gente acumular, não adianta a gente pensar numa série de coisas, que tudo vem do Senhor. Deus, nosso Pai, cuida de nós. Jesus não dizia que os lírios do campo, nem Salomão, na sua glória, se vestia como os lírios do campo? Pois é. Às vezes a gente corre atrás do vento, fica preocupado com o dia de amanhã. Será que eu vou conseguir? Faça a sua parte com fé, com esperança, com amor, que as portas se abrem. Ah, mas as portas se abrem, meus irmãos. Abrem sim. Abrem. Deus não deixa seus filhos a mendigar o pão. Não deixa. Está em Salmos isto. Deus não deixa seu filho, o filho do justo, a mendigar o pão. Então, às vezes a gente sofre por ansiedade, sofre e ponha nas mãos de Deus. Deponha todo o seu coração, seus males, seu sofrimento, suas angústias na mão do Senhor. E o mais Ele fará. Cantares, rolo lido na Páscoa, expressa a santidade. Ah, como assim santidade? É um livro que parece que tem uma luxúria. Não tem luxúria neste livro. Este livro é o amor do marido para com a esposa, de um casal unido por Deus. Então, ele fala da dignidade e o prazer arrebatador do amor conjugal. O amor conjugal. Alguns falam, o amor que Deus tem pela igreja, a igreja católica tentou colocar isso. Os judeus proibiram este livro para menores de 30 anos. Olha o peso que deram para esse livro. Menores de 30 anos não podiam ler o livro de Cantares. Então, fala que a sexualidade neste livro, ela não é vulgar. Ela contribui para fortalecer o amor conjugal. Fala a respeito de castidade, fala do amor no momento correto. Aqui, olha, castidade. Cantares 2, versículo 7, 3, versículo 5. E não despertar o amor antes do tempo. É o mesmo. São os mesmos. 2, 7, 3, 5. Fidelidade. Capítulo 4, versículo 12. Capítulo 16. Capítulo 6, versículo 3. Aliás, isso aqui é de 12 a 16, capítulo 4, fidelidade 4, versículos de 12 a 16, capítulo 6, versículo 3, capítulo 7, versículo 10, de 10 a 13, capítulo 8, versículo 10. Então, meus irmãos, Cantares mostra que o amor, o casamento, foi implantado por Deus. O casamento é a expressão máxima que Deus mostra para nós da Trindade. Deixa o homem, seu pai e mãe, se une a uma mulher e os dois são uma só carne e eles produzem essa uma só carne. O que é? É a nova vida que vem. Então, de dois são três. Então, quem nós temos? Pai, Filho, Espírito Santo. De dois passa a ser três. Então, deixa o homem e a mulher, os dois passam a ser um nesta criança que nasce. Então, o casamento é algo abençoado por Deus. Por isso é tão importante
a fidelidade no casamento. Por isso, Eclesiastes fala a respeito disso. Por isso que Provérbios, tem vários provérbios a respeito de adultério. Porque não, o que é a mulher adúltera que com suas teias acaba com a vida do homem, estraga a vida dele? Dá uma lida em Provérbios, tem isso sim. Então, meus irmãos, os livros históricos e os poéticos são fundamentais para a nossa vida cristã. São fundamentais para a gente entender o amor de Deus a ponto de escolher um povo, transformar este povo e dar a oportunidade numa promessa de salvação, numa promessa de vida para todos os seres humanos na Terra. Próxima aula nós trataremos dos profetas e depois entraremos no Novo Testamento. Os livros os evangelhos, livro de Atos e as cartas. Então, irmãos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigada.